Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um programa Segundas de Primeira e hoje nós vamos tratar sobre um tema que creio eu seja bastante relevante para as nossas vidas, que é sobre liderança, mas não apenas qualquer liderança. O nosso tema de hoje é uma liderança que influencia. E eu não sei se você que está nos assistindo do outro lado exerce alguma posição de liderança ou almeja uma posição de liderança, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. E quem vai falar desse assunto é alguém que tem bastante experiência. Ele é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, nas áreas de formação ministerial, gestão de projetos. Ele é formado em bacharel pelo Seminário Batista do Sul do Brasil, bacharel em teologia, mestre em ciências da religião, doutor em teologia, pós-graduado em ministério pastoral e também MBA em gestão de projetos. Ele havia me pedido que falasse apenas que era pastor e professor, mas esse currículo é para dizer que os nossos convidados sempre têm experiência no assunto que nós vamos abordar. Então, muito obrigado, meu querido amigo, pastor Guilherme. É um amigo e ao qual eu tenho um profundo carinho e respeito. E nós vamos começar o nosso bate-papo, pastor, fugindo do clichê. E a primeira pergunta é: o que não é liderar? Tudo bem. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. É de fato muito bom a gente poder compartilhar esses minutos. Então vamos lá, o que não é liderar? Liderar não é posição hierárquica. Liderar não é uma chefia. Liderar não é status. Eu gosto muito de uma definição de John Maxwell sobre liderança, quando ele diz que liderar não é a posição que você ocupa, mas é a influência que você exerce, que tem exatamente tudo a ver com a mensagem desse programa hoje. Então, liderança não tem a ver com um lugar que você ocupa, mas sim com o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas às quais você vai liderar. Ok. E quais são as diferenças, se é possível nós podermos fazer essa diferença, entre ser um líder e um chefe? Então vamos lá. Essa ideia de chefia é uma ideia antiga dentro das escolas de administração e liderança. Ela vem lá da década de 20, 30. O chefe era aquele que mandava, era aquele que dava as ordens. E naquela época, isso fazia sentido, porque as pessoas tinham menos formação, pensando até num ambiente empresarial, ou mesmo se você trouxer isso para dentro da igreja ou da família, enfim, o chefe era aquele que mandava, todo mundo dependia do chefe. Então a ideia de chefia, a ideia do chefe, é a ideia daquele que sabe o que fazer e manda os outros tomarem atitudes para que ele consiga atingir os seus objetivos. Na década de 70 para cima, houve uma mudança de paradigma no que diz respeito à liderança, e essa posição da pessoa que mandava, ela começou a ser substituída. Então, o chefe que ficava no topo da pirâmide, ele começa a descer, e agora os subordinados, os liderados, eles começam a subir nessa pirâmide. E em vez de termos alguém que manda, nós temos agora alguém que dá orientações, mas ele quer também interagir com os liderados, não só mandando eles fazerem, mas muito mais participando com eles de um processo. Eu acho que a grande diferença entre o chefe e o líder é que o chefe só manda, enquanto o líder ele faz parte do processo, ele influencia, ele contagia, ele leva as pessoas a fazerem motivadas não por ordens,
mas sim por um espírito de equipe, uma ideia de juntos atingirmos um objetivo. Então hoje um chefe, ele se coloca numa posição quase que de descrédito, porque esse paradigma ele já foi quebrado. As pessoas querem participar de um processo e querem alguém não que mande, mas sim que participe com elas daquilo que está acontecendo. Ok. Como sempre, o nosso programa, o tempo é muito curto e nós poderíamos falar sobre esse assunto, ficaríamos horas aqui falando, mas nós temos que ir para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós continuamos com as nossas perguntas com o nosso convidado. Não saia daí! Ok, estamos de volta com o nosso segundo bloco e eu já passo a pergunta para o pastor. Na verdade, a gente vê no Facebook vários pensamentos, várias frases, e esses dias eu vi uma que me chamou a atenção e a frase era a seguinte, pastor: um líder não se escolhe, um líder nasce. Você concorda com essa frase? Eu concordo em termos, eu diria assim, que eu concordo quase uns 80% com essa frase. Porque liderança, de fato, tem muito a ver, não apenas com formação, mas com aptidão, tem a ver com perfil, né? Eu acho que essa frase ela está certa no sentido de que algumas pessoas, pelo próprio perfil que elas têm, conseguem liderar com mais facilidade. Então, por exemplo, uma pessoa autodisciplinada, que tem assim uma visão mais positiva da vida, que se relaciona melhor com as pessoas, ela, por certo, terá uma facilidade maior em liderar. Ela vai conseguir interagir melhor, ela terá condição de persistir em meio às lutas próprias do exercício da liderança. Então o seu perfil ajuda
muito. Agora, além do perfil, é necessária a formação, principalmente se o líder ele estiver inserido em alguma realidade mais técnica. Por exemplo, um líder que trabalha num ambiente corporativo e que precisa atender a uma demanda, atingir objetivos, ele precisa de uma técnica, ele precisa entender dos processos. Então a liderança é uma somatória do perfil que você tem e também da formação. Agora, eu tenho a impressão que as pessoas que têm o perfil de liderança, elas podem aprimorar o seu perfil. Elas podem melhorar assim no sentido não só da formação, mas crescerem como pessoas. Tem uma frase muito interessante do John Maxwell, que ele diz que nenhum líder está pronto. Ele não nasce pronto e ele não morre pronto. Ou seja, o líder ele tem um perfil que ajuda a liderança, mas ele precisa investir em si mesmo. E se ele investe, se ele busca um aprimoramento pessoal e associado a isso, ele busca também uma formação técnica na área em que ele vai liderar, então ele extravasa, ele se torna um líder de excelência. Agora, essa frase, ela traz assim um detalhe muito importante. Não basta você ter a formação, se não tem um perfil adequado, e aí a gente poderia até voltar àquela pergunta da chefia, porque eu acho que os chefes, numa grande maioria dos casos, eles tinham conhecimento técnico, mas eles não tinham perfil de liderança. Então, se você tiver apenas a formação, você vai fazer algumas coisas, você consegue até ser um chefe e vai dar ordens às pessoas, mas a formação não é o suficiente. É necessário você ter uma aptidão. E no campo assim da religiosidade, da espiritualidade, a gente somaria isso à ideia da vocação e até mesmo de uma palavra bíblica, a palavra dom, que diz respeito a uma capacitação espiritual. Então, se a gente trouxer a liderança para um ambiente mais eclesiástico, o líder, além de um perfil adequado, além de uma formação, ele recebe ainda o dom, que vai transformá-lo então num líder 100%, um líder que tem muito a aprender ainda, mas que já conseguirá exercer a liderança com excelência. Ok. Você certamente teve alguém que te influenciou nessa sua caminhada, não só como pastor, mas como um líder, e eu, assim como eu também tenho, inclusive, você é um deles e quero deixar isso registrado aqui, mas tem alguma personalidade assim, que possa servir de modelo nessa questão de liderança para quem almeja esse espaço como líder? Isso pode ser um personagem bíblico ou não, mas tem algumas pessoas que podem ser essa influência para nós que estamos galgando esse espaço de liderança? Sim. Eu acho até o seguinte, que nós precisamos de referencial para tudo na vida. Então nós precisamos de modelos, nós precisamos de alguém que nos inspire. E se você pensar que o líder é alguém que vai inspirar outros, que vai influenciar outros, o líder vai precisar de alguém que o inspire também. Eu gosto muito de uma figura que é usada de diversas formas diferentes, que é mais ou menos o seguinte: você precisa retirar a água do poço para levar até a sua casa. Se você for ao poço uma vez só por dia, você vai ter uma determinada quantidade de água. Se você for várias vezes, você vai ter mais água. Então acho que nós líderes precisamos de alguém que vai ser o nosso poço, que a gente vai lá e vai retirar inspiração,
nós vamos retirar exemplo, nós vamos retirar motivação. É uma pena que nós no Brasil, nós não temos muito uma cultura de mentoria, de coaching. Isso é novo, mas isso seria excelente para todos nós. Nós temos alguém para pelo menos conversar, repartir, alguém que nos dê uma dica, alguém que já tenha passado por determinada experiência e possa pelo menos dar o seu testemunho do que ele fez, de como foi. Eu, desde cedo na vida, sempre busquei alguém que me ajudasse na caminhada. Como eu comecei o meu ministério muito cedo, com 20 anos, então eu tive um tio, que já era pastor, na época, mais de 30 anos, que foi para mim uma grande inspiração, que eu buscava conselhos, que eu pedia uma orientação, e no decorrer da vida eu sempre busquei ter alguém para pelo menos pedir uma dica, porque eu acho que a gente precisa demais de dicas, de pelo menos uma visão diferente. E claro, você hoje tem a possibilidade, até se for o caso, de pagar por isso. Mas eu acho que o melhor dessa interação de um líder com outra pessoa é que ele tenha um amigo, alguém por perto, que lhe inspire, que lhe traga motivação para seguir em frente. Todo líder precisa de alguém que o motive e que o inspire. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e nós abrimos o programa perguntando o que não é liderar. E nós vamos fechar então o nosso programa fazendo a seguinte pergunta, pastor: como ser um líder que influencia? Então vamos lá.
Um bom modelo que nós temos, e o melhor modelo de líder que nós temos, é sem dúvida o modelo de Jesus, é o exemplo de Jesus. Jesus foi um grande motivador, influenciador, e em Jesus nós temos pelo menos 3 grandes marcas que podem ser aplicadas para qualquer líder. A primeira marca, relacionamento. Você percebeu que Jesus, ele começou o seu ministério, a sua liderança, chamando pessoas para caminhar com ele. E ele passou o seu ministério se relacionando com essas pessoas, ensinando, dando exemplos práticos. Estava com eles não só para fazer tarefas, mas até para aquela refeição do dia a dia, para aquele passeio pelo Mar da Galileia. Jesus deixou assim um exemplo de que liderar exige relacionamento. Então, um líder que influencia precisará se relacionar com pessoas. E é claro que dependendo do número de pessoas que esse líder comanda, que ele inspira, talvez ele não consiga ter um relacionamento profundo com todos, mas ele pode ter um relacionamento razoável com todos. E a semelhança de Jesus ainda, você pode escolher de todos os seus liderados um grupo que vai andar mais perto de você e que vão reproduzir o que você faz. E então seria, no caso, os seus discípulos, como Jesus teve, não necessariamente 12, pode ser mais, pode ser menos, mas um relacionamento maior com esses e um relacionamento pelo menos razoável com os demais. Então, um líder que influencia, ele precisa se relacionar. Ele precisa também de direção, porque Jesus, ele sempre mostrava uma direção. É interessante que em alguns momentos, Jesus não deu ordem alguma. Ele simplesmente conversou sobre uma situação. E naquela conversa, ele estava dando uma direção, ele estava mostrando um caminho. O líder que consegue interagir com os seus liderados, mostrando uma opção válida, mostrando uma alternativa excelente, ele conseguirá inspirar sem chefiar. Ele vai conseguir trazer a motivação para os liderados seguirem para determinado caminho, sem, no entanto, precisar dar ordens ou exigir algo que os liderados, de repente, nem possam fazer. Jesus, ele apresentava um caminho. E Jesus supriu os seus liderados, os seus discípulos. Um líder precisa suprir. Ele precisa dar aos seus liderados uma condição mínima para eles trabalharem, para eles interagirem, para eles seguirem em frente. Então, o líder que inspira, ele vai capacitar os seus liderados e vai ver os seus liderados crescerem, vai ver os seus liderados se tornarem líderes iguais ou talvez até melhores. Tem uma frase atribuída a Jack Welch muito interessante, quando ele diz o seguinte, que o resultado de uma liderança excelente é quando um líder percebe que o seu liderado o ultrapassou em excelência, em inspiração. Então acho que quando a gente consegue elevar um liderado à posição de um líder excelente, é sinal que nós conseguimos cumprir o nosso papel. Então, eu acho que liderar, inspirar, motivar, tem a ver pelo menos com essas 3 lições que a gente aprende com o próprio Senhor Jesus Cristo. Que bom. Pena que o nosso tempo ele é curto, como eu disse, e nós temos que encerrar o nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria entregar para você o nosso presente, pastor, que é a marca do nosso programa, que é a nossa canequinha, que tem feito o maior sucesso. Eu espero
que vocês tenham gostado do assunto e que de alguma forma nós tenhamos ajudado a você que está nos assistindo a desenvolver a sua liderança onde quer que você esteja. Por experiência própria, faz bem você ter alguém em que você possa se influenciar. Como eu já disse, eu tenho no pastor Guilherme, assim como eu tenho outros pastores, a influência de bons líderes, de pessoas que sabem onde querem chegar, que têm projetos, que sabem levar o povo a um lugar. Eu espero que com esse programa de hoje você tenha tirado as suas dúvidas, ou pelo menos algumas delas, e que ajude você a desenvolver o seu papel de líder, onde quer que você esteja, na igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim. Se você é um líder, eu espero que a partir de hoje você possa ter consciência da sua importância como líder no meio onde você está. Que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa semana. Um abraço.